Salve! Meu nome é Gabriela Coelho e eu sou residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Segundo volume da obra, página 78. Curso primário. Temos o curso primário, que é o encanto, abaixo do Sol, o curso secundário, acima do Sol, e o curso superior, que é junto do racional superior. O curso primário é essa vida dos mistérios, dos enigmas e das experiências, para acabar tudo em nada, porque o que surge do nada acaba em nada. Então, encanto, mistérios sem solução. Agora, desencanto, todas as soluções de toda a formação desse mundo e a sua criação. Curso primário, por estarem presos à matéria e sem solução desse enigma. Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que ficaram assim, ignorando o seu ser e tudo enfim, fazendo mistérios de tudo, por nada conhecerem de certo, falando que nem papagaio, inconscientemente, por serem encantados como um animal qualquer, que tudo é preciso aprender para saber. Se não aprender, não sabe, como um outro animal qualquer. Então, este é o curso primário, curso do encanto dos papagaios. Trata-se do astral inferior, por pertencer à matéria, o mundo inferior, o mundo do encanto, dos mistérios, dos enigmas, das experiências, que não tem mais fim, das aventuras, aventurando sempre para ver se dá certo ou não. O mundo do desequilíbrio é o mundo dos bichos, que se trata de dois mundos encantados, os habitantes da Terra e os habitantes do espaço, entre o Sol e a Terra. O mundo visível, que é da matéria, e o mundo invisível, que são os habitantes do espaço. Então, este é o curso primário onde todos nascem sem saber, para tudo aprenderem e ficarem na mesma por serem encantados. Temos acima do Sol o curso secundário, onde habitam outros seres invisíveis e visíveis, que são os planetas. Estão acima do curso primário, secundário porque está abaixo da planície racional. O curso superior é junto do racional superior, na planície racional. Então, para que se imunizem e o corpo fluídico volte ao lugar de origem, não nascendo mais aí, tratem de conhecer o que é imunização racional, para ter certeza verdadeira do seu ser, de todos os seres. Para saberem por que viviam e vivem aí nessa vida de inconformados. Ninguém nunca está conformado, por muito que esteja bem, por ser a matéria de origem do mal. O mal está sempre sofrendo, nunca está satisfeito, porque o mal não conhece o bem. Ele nunca viu o bem, e quem nunca viu o bem, fica sempre à procura dele, como estão todos no mundo. Onde vão encontrá-lo? Só na imunização racional. A matéria é de origem do mal, é o mal puro. Por ser mal, por si mesmo se destrói, se acaba, morre. Ficariam aí a vida inteira a procurar o bem, sem encontrar, porque ele não existe na vida da matéria. Pois, se tudo é matéria, se tudo é de origem do mal, se tudo é mal, onde é que vou encontrar o bem? Agora existe a palavra bem, mas só que esta palavra é para engabelar, para amansar, para atrair, para catequizar, para viver iludido, sem esperança. Espere que ainda vai vir o bem um dia. Então fica o ser humano naquela esperança de ficar bem um dia, naquela ilusão, por desconhecerem a origem do seu ser, do ser da matéria, que é a origem do mal,
e por o bem não existir, é que não se vê ninguém satisfeito. Todos no mundo vivem insatisfeitos, porque ninguém está bem, pois são de origem do mal, são maus. A vida é o mal, por ser material. Onde é que está o bem? Onde vou encontrar o bem aí? Todos desassossegados, todos preocupados, todos cheios de problemas. O desassossego é grande universalmente. A palavra bem foi uma palavra inventada, criada pelos homens, como todas as palavras, para se compreender. Inventaram essa palavra bem para amansar os selvagens, catequizar, para acalmar as feras. Faça isso que você vai ficar bem. Se as feras estavam bravas, acalmavam, ficavam mansas, à espera daquele bem. Enquanto estavam à espera, naquela esperança, dava tempo de domesticar, de amansar. Ficavam naquela esperança de que iam ficar muito bem, e com aquele interesse de ficar bem, ficavam obedientes, humildes, pensando no bem que iam receber, e esse bem sempre ficando na esperança, que é a última que morre. Já viu matéria ser boa? Já viu bem em matéria? Só mesmo quem está iludido com as coisas. E um iludido não sabe o que diz. Um iludido é um inconsciente. Iludido com as fantasias, iludido com as aparências, iludido com as artes, iludido com esse presépio que é o mundo do encanto. Um inconsciente que não sabe por que aí nasceu, não sabe por que aí vive, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Ficam admitindo tudo isto e falando que nem papagaio, inconscientemente, porque na realidade nada conhecem, nada sabem, a não ser agora que estão sabendo, vendo e sentindo o drama do encanto, a luta dos inconscientes. Hoje, tomam conhecimento da verdade como ela é, do encanto e do desencanto. Lutam um pouco para se libertar da vida da inconsciência, que é a vida do encanto. Então, curso primário, curso secundário e curso superior. Salve! Salve! Meu nome é João Paulo Rosas Nadal, do Paraná, atualmente residente do Retiro Racional, e vou realizar uma leitura diretamente daqui para elevar a vibração do nosso planeta Terra. O segundo volume da obra, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior, páginas 170 a 173. Bandeira Racional. O fluido racional é o iluminador de toda a humanidade. É o que vai passar a iluminar todos. É a luz verdadeira de todos. Irá iluminar de uma tal maneira que a pessoa estará ligada pelo fluido que está dentro do seu eu, a planície racional. Por meio desta ligação, a pessoa aí de baixo vê toda a planície racional aqui em cima. No elétrico e magnético, por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético, às vezes fecham os olhos e veem longe qualquer lugar que já estiveram, por estarem ligados ao elétrico e magnético. Com a ligação do verdadeiro fluido natural, que é muito melhor ainda, então há facilidade, mas para isso é preciso que estejam imunizados. Então sim, por meio do fluido, vê toda a planície racional e os seus habitantes, mas para isso é preciso que o fluido racional esteja dentro do eu da pessoa, para ficar ligado à planície racional. E uma vez ligada, daqui de baixo se vê toda a planície, vê todos os habitantes e se comunica com eles, vê o progresso como é, por estar ligado pelo fluido racional, a planície racional. Por assim ser, o fluido racional
é o que vai iluminar todos. Todos serão iluminados por sua base de origem, cessando então todos os males da vida e todos os males do corpo, por não estarem sendo iluminados pelo fluido elétrico e magnético, por estarem sendo iluminados pela verdadeira luz de sua origem, a luz verdadeira dos animais racionais, o fluido racional. E uma vez iluminados pelo fluido racional, esta luz faz com que todos enxerguem tudo aqui em cima. Enxergam o racional superior, enxergam os habitantes, porque estão ligados à planície por meio do fluido racional, assim como vocês, ligados ao elétrico e magnético, veem o Sol, a Lua, as estrelas e tudo, enfim. Como vocês veem tudo deste bosque, por estarem ligados ao elétrico e magnético, vão ficar iluminados pelo fluido racional. Uma vez iluminados por esta luz, enxergam tudo aqui em cima, veem tudo aqui em cima da planície, e por estarem ligados à planície, entram em contato com os eternos da planície racional. Por estarem ligados aos eternos da planície racional e mais ligados à eternidade, são iluminados pela luz racional, pelo fluido racional, porque são animais racionais, e a luz verdadeira do animal racional é a luz racional, e não o elétrico e magnético. O elétrico e magnético é a luz dos animais irracionais, e a luz racional é a luz da origem dos racionais. Vão ficar todos iluminados pela sua luz verdadeira, a luz racional, por serem de origem racional, e por isso são animais racionais. Todos iluminados por sua luz verdadeira, por estarem ligados à sua base de origem, por meio do fluido racional, que entra no eu da pessoa, fazendo a ligação à sua base de origem, ficando iluminados pela luz racional, e daí da terra, enxergando a planície racional com os seus habitantes. Mas para alcançar isto, é preciso ler todos os dias. Basta conhecer o que é imunização racional, como estão conhecendo agora, pelo fluido de sua base e sua origem. Então está descoberto o mundo dos animais racionais, que é cá em cima, e o mundo dos animais irracionais, que é o elétrico e magnético. A Terra pertence aos animais irracionais, pertence ao mundo aí embaixo, nesse buraco. É por isso que os animais racionais faziam uma grande diferença dos animais irracionais, porque os animais racionais são do mundo de cima e os irracionais do mundo de baixo, aí da terra. Então, a luz de um é uma e a luz de outro é outra. Por este mundo de baixo não pertencer aos animais racionais, é que os animais racionais nunca estão satisfeitos, nunca tiveram satisfação com esta vida sem garantias, e por não pertencerem a este mundo, não podiam, de forma alguma, viver nessa indecisão, sempre em experiências, experimentando tudo para não morrer, e as experiências sempre falhando, e a vida se acabando. Por não serem daí, é que sempre reinou a insatisfação em todos. Por muito bem que estejam, nunca estão satisfeitos, por não pertencerem a esse mundo, por não serem desse mundo, e por isso sempre insatisfeitos. O mundo do animal racional é a planície racional. Então, está descoberto o mundo dos animais racionais, a planície racional, e o mundo dos animais irracionais. O fluido racional do animal racional é um, portanto, o fluido racional. E o fluido do animal irracional é outro, o fluido elétrico e magnético.
E assim, até que enfim chegaram ao seu lugar, até que enfim estão conhecendo o seu verdadeiro lugar. Está aí o verdadeiro conhecimento natural de todos. Então, aonde está o governo dos animais racionais? Na planície racional. Serão governados por sua base de origem. Receberão todas as boas orientações para o equilíbrio da vida, conferências por estarem em contato dia e noite com os elementos da planície racional. Todos integrados à eternidade, por viverem em permanente contato com os eternos da planície racional. Por estarem todos iluminados pela luz racional, todos irão sempre de bem para melhor, por irem vivendo racionalmente. Irracionalmente, iam de pior para pior, iam se multiplicando os males. Racionalmente, tudo se multiplica de bem para melhor. Estão todos iluminados pela sua base verdadeira, pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz que nunca viram, a não ser agora, a luz que todos imploravam, mas não sabiam, a luz que todos procuravam, não sabendo aonde encontrá-la. Hoje, tão naturalmente, tão simplesmente, tão humildemente, chega ao conhecimento de todos, para todos, a verdadeira luz racional, com toda esta simplicidade, com toda esta humildade. Obrigado, salve. Salve, meu nome é Sandra Regina Lopes, sou natural de São Paulo e residente aqui no Retiro Racional. E vou realizar uma leitura para a vibração do nosso planeta Terra. A leitura é do 2º volume da obra dos livros Universo em Desencanto, Imunização Racional, de autoria do mundo racional, do racional superior. Tá, a lição é a porta. Peraí, gente. É a porta da planície racional. Achei. A porta da planície racional. A porta da planície racional.
O corpo é um aparelho elétrico e magnético de origem racional e dominado por influências de sua origem que é racional. Não é pelo corpo ser aparelho elétrico e magnético que vai ficar sob o domínio do fluido elétrico e magnético. Não pode ficar por conta do elétrico e magnético, porque a sua origem é racional e recebe o domínio de sua origem, por ser racional. O domínio de sua origem, que é o fluido racional, e com mais facilidade por ser desta origem do que do elétrico e magnético, e por isso foram qualificados de animais racionais. Por que os qualificaram assim? Porque viram que o ser humano pertencia a alguma coisa pura. Esta coisa pura a que o ser humano pertence é de racionais puros, limpos e perfeitos, da planície racional. Então, por meio do conhecimento da imunização racional, adquire o fluido de sua origem, o fluido racional, que vem da planície racional. Então, está aí a modificação do bem para melhor sempre. Por todos brilharem racionalmente e não irracionalmente, por o fluido elétrico e magnético. Com o fluido elétrico e magnético, tudo de mal sempre, tudo em multiplicação de mal, multiplicando sempre. E racionalmente já é muito diferente, multiplicando sempre o bem. Multiplicação do equilíbrio e de tudo de bom, por a orientação ser racional. Caminhando então para puro, limpo e perfeito, naturalmente. Por a influência ser toda racional, por meio do fluido racional, desaparecem os gênios maus, as doenças, enfim, tudo de ruim, porque está imunizado pelo fluido bom, pelo fluido puro. E o puro não deixa as impurezas do elétrico e magnético se aproximarem do aparelho. Então, o imunizado racionalmente tudo é, e irracionalmente, que é o fluido elétrico e magnético, nada é. Com a imunização racional, tudo de bom. Com o encanto elétrico e magnético, tudo de mal. Há muito que todos procuram o bem, mas como poderiam encontrar no elétrico e magnético? De maneira alguma. O bem aparente, sim. Hoje parece que está bem, amanhã está mal. E agora encontrando o bem verdadeiro dos verdadeiros, o fluido racional, a imunização racional. Está aí o bem que todos ambicionavam, mas não sabiam onde estava. E agora está aí no mundo para todos. Não é dizer que a pessoa vai ficar pura, porque na matéria não há puros, mas sim o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio certo. Porque no elétrico e magnético não há equilíbrio. O elétrico e magnético desregula todos, e por isso a natureza é desregulada. E tudo o que é do elétrico e magnético é desregulado. No elétrico e magnético nunca houve o equilíbrio. E por isso hoje pensam de um jeito, amanhã já pensam de outro.
Amanhã já pensam de outra forma, com o tempo de outra, e assim vão sempre mudando de pensar. Vão mudando sempre de gostos e de tudo, enfim. Não há equilíbrio no elétrico e magnético. E hoje, racionalmente, estão todos começando a se entender a si mesmos e se encontrando a si mesmos, por encontrar a verdade das verdades. Então, quem encontra a verdade das verdades, encontra-se consigo mesmo. Encontrou o que não esperava. Então aí tudo dando certo na vida de todos, acertando em tudo, por estarem certos, dominados pelo certo, pela base verdadeira de sua origem, a base racional da planície racional. Pelo elétrico e magnético, recebiam o domínio do mal, e de mal a pior sempre, tudo no mundo. E na base racional da origem do ser humano, tudo de bem para melhor sempre. Por ser racional, racional é puro, limpo e perfeito. Então sempre tudo de bem, sempre tudo de bom, e se multiplicando cada vez mais, e com o tempo todos cada vez mais juntos de sua base de origem racional, unidos aos puros da planície racional, por meio do fluido que entra no eu da pessoa, para fazer a ligação aos puros da planície racional. E aí o entendimento da pessoa com os puros da planície racional, por o fluido racional estar dentro do eu da pessoa. Então faz a ligação do fluido racional que está dentro da pessoa com o racional superior, com a base de origem, e daí recebendo todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio de todos, fazendo conferências, porque o fluido racional está dentro do eu da pessoa e faz a ligação com a base de origem, a planície racional. E se entende com os puros e se entende com o racional superior, porque está ligado pelo fluido racional que está dentro da pessoa. A pessoa recebendo todos os esclarecimentos precisos para a normalização de tudo, para o equilíbrio racional, para a boa marcha da vida, tudo dando certo, acertando em tudo, por estar sobre o domínio racional, com o fluido racional dentro do eu, para lhe guiar enquanto aí viver, e assim todos se entendendo com a sua base de origem. Porque se vocês existem, se o ser humano existe, é porque existe a sua origem. E a origem é a planície racional. E assim, todos universalmente se entendendo com a sua base de origem racional, por o fluido de sua origem estar dentro do eu. Então vão mudando naturalmente, sem sentir, por o fluido racional ser da origem dos animais racionais. Então, tudo é feito naturalmente, sem sentirem. Aí o progresso se torna um progresso racional, todos racionalmente se entendendo, todos racionalmente pensando, todos racionalmente vivendo.
E a vida então se tornará a maravilha das maravilhas. E todos tendo muitíssimo prazer de viver, por irem todos de bem para melhor, cessam os sofrimentos, porque está desligado do elétrico e magnético. O elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas do mundo. O elétrico e magnético é a evolução e o progresso do mal, por isso é mal. E o mal por si mesmo se destrói. Magnético, o progresso do mal. E como poderiam encontrar o bem? Nunca. Todos cada vez mais desentendidos, todos cada vez mais descompreendidos. Enfim, um desequilíbrio total de loucos varridos. A pessoa vivendo porque tinha que viver, mas não que tivesse prazer de viver. Quem está aí, exposto a tudo quanto é sofrimento, não pode ter prazer de viver. Quem está exposto a ser surpreendido por este ou aquele padecimento, por esta ou aquela enfermidade, não pode ter prazer de viver, porque no mal ninguém tem garantias. No mal é como costumam dizer: salve-se quem puder. Da vida do elétrico e magnético e das influências do elétrico e magnético. Agora vejam a modificação que vão fazer naturalmente da desgraça para a divina graça racional. Salve, salve a tudo e salve a todos. Boa noite. Salve, meu boa noite a todos. Meu nome é Laura Mascarenha, sou natural do Piauí, da cidade de União, e sou residente atualmente do Retiro Racional. Vou realizar uma leitura diretamente daqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. A leitura será do segundo volume da obra básica dos livros Universo e Desencanto, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior, páginas 227 a 231. Valorizam nada para acabar em nada, e tudo fica aí. O tudo aparente fica aí para iludir os que surgem do nada, sonhando com nada, com esse tudo aparente e acabando em nada, se martirizando com nada, guerreando pelo nada, guerreiros vencidos, reduzindo-se ao nada. Não adiantou nada as lutas, não adiantou nada as guerras, por a vida resumir a vida no que começou. Começou em nada e termina em nada, cegos de olhos abertos, sonhando com nada como se tudo fosse, se desesperando com nada como se nada fosse, vivendo neste desequilíbrio horrivelmente. Morrem e ficam aí os iludidos, guerreando pelo nada. Então, tudo isso é que cegava a todos. O que fazia todos sonharem era o elétrico e magnético, era o que conservava todos nesta brutalidade infernal. Porque a vida deste jeito se tornou inferno para todos. Por isso costumam dizer: o mundo é um inferno. O elétrico e magnético é que cegou a todos com o magnetismo. Todos magnetizados. O magnetismo
é uma coisa que aparece quando está ligado. Desligou, desaparece. Assim é a vida. Está ligada na matéria, desligou da matéria, desapareceu, morreu. Todos magnetizados pelo elétrico e magnético, todos magnetizados com tudo. O magnetizado é um iludido, porque está magnetizado. É a vida do materializado, é a vida do magnetizado. O magnetizado é uma coisa chocante e bruta, porque quem está magnetizado não sabe que está magnetizado, não sente, não vê. Só esclarecendo deste jeito é que o magnetizado acorda e acorda mesmo, porque tem que acordar. O magnético só sabe magnetizar. Um ser magnetizado é um ser iludido com as coisas passageiras que não são suas, principiando pela própria vida passageira, que não é de ninguém, não é sua. Portanto, é preciso conhecer o que é a vida, o porquê da vida, por que são assim, por que vivem desta maneira, com esta cegueira, se penitenciando, quer dizer, sofrendo, e sofrendo sempre. E hoje, vendo e sabendo o porquê deste tudo aparente do nada, e que tudo tinha e teve sua razão de ser, para que assim não continue mais, está aí a porta aberta da origem de todos, dos animais racionais, que é a planície racional. A vida só é boa assim, nestas condições, racionalmente, que é quando se sabe o porquê se vive. Então a vida só é boa quando se sabe o porquê se vive e não vivendo como bicho, no elétrico e magnético, sem saber o porquê viviam e o porquê vivem. Hoje vão viver racionalmente por terem conhecimento de tudo, ao passo que no eletromagnético viviam como feras brávias, sem saber o porquê viviam, sem saber porquê tinham vida. A porta da planície racional agora é aberta para todos dessa origem, que entram por ela dentro para chegar ao seu lugar de origem, a planície racional. A porta é aberta dos animais racionais, a porta que ninguém nunca esperou que se abrisse, porque o encanto estava aí fechado a 7 chaves, que são as 7 partes do porquê assim são, e se envolviam, se distraíam, se preocupavam somente com essas 7 partes misteriosas, enigmáticas, e vivendo de experiências para apurar o quê? Para ficar na mesma como sempre ficaram, aí encantados, sem solução. Este encanto, este mundo, este buraco estava que nem um cadeado de segredo. Queriam descobrir a origem de tudo e não podiam. Queriam descobrir a origem do seu ser e não podiam. Trancados aí as 7 chaves, vivendo de experiências em experiências para ficarem na mesma, sem solução dos mistérios, dos enigmas. E hoje, tão naturalmente, esta porta se abriu. A porta do natural de todos, a porta racional. A porta da origem de todos, a porta de onde todos vieram, abriu-se para todos regressarem ao seu lugar de origem, a planície racional.
não existindo mais mistérios, não existindo mais enigmas. Acabaram-se os enigmas e acabaram-se os mistérios. Está aí a porta aberta dentro deste encanto, para que todos digam: é verdade, até que chegou o dia dos martírios do mundo se acabar. Deste mundo ingrato do qual nós, encantados, vivíamos com uma vida sem garantias, à mercê das surpresas, vivendo igualmente a um animal, desconfiado com tudo, com medo de tudo, por a vida não ter garantias, por a vida ser falsa, vivendo neste mundo que não passa de um falso mundo, por não ser o nosso verdadeiro mundo. O encanto não passa de um falso mundo, cheio de obstáculos, cheio de aventuras, cheio de sonhos, com esta falsa vida, iludido com ela e iludido com tudo, deste falso mundo de multiplicação do sofrimento. Agora, conhecendo e sabendo por que assim estavam vivendo, o porquê viveram esta temporada dentro deste cadastro falso, e agora chegando ao conhecimento de todos, a origem verdadeira de todos, e o porquê tudo assim era, que tudo assim estava nestas condições de animais racionais. E hoje, a porta da origem de todos aí aberta, a porta racional. A porta de onde vieram, que é a planície racional, e por onde todos retornarão ao seu lugar de origem, de racionais, puros, limpos e perfeitos. Eram racionais deformados, por isso animais racionais. Agora, vendo aí nesse cadasfalto, quanto tempo de lutas perdidas, quanto tempo perdido, aí perdidos dentro deste buraco, sem dar solução de si mesmo e muito menos do porquê estavam aí vivendo dentro deste buraco. Vivendo aí sem saber por que viviam, desconhecendo a origem de tudo, do seu ser, dos seres e do mundo. E hoje, conhecedores e sabedores do porquê de tudo isto, sabendo por que assim são, de onde vieram, como vieram e para onde vão. Então, não há mais segredo, não há mais mistério, não há mais enigma, por estar aí a porta aberta, a porta racional, a porta da planície racional, a porta da origem dos animais racionais, a porta de regresso ao seu lugar de origem de animais racionais. Está aí aberta para a salvação de todos, para todos voltarem, regressarem ao seu mundo de origem, a planície racional, onde estão lá os demais com seu progresso de pureza, a vida eterna, a vida dos puros, limpos e perfeitos, a vida racional. Se viraram bichos, foi porque quiseram. Se deformaram, foi porque quiseram, pelo livre-arbítrio e vontade própria, como já sabem muito bem em descrições anteriores. E assim, salve o Brasil, a maior terra abençoada pela imunização racional, a terra abençoada pelo racional superior. Salve o Brasil, o melhor e maior país do mundo. Então, está a porta aberta, país escolhido, o Brasil, povo bom, terra boa. E assim, a imunização abrangendo o mundo inteiro. Para o regresso ao seu lugar de origem, o racional superior cai em cima da planície racional, se comunicando com todos os imunizados,
por meio do fluido racional. O fluido racional, que é da origem dos animais racionais, dentro do eu do imunizado, fazendo a ligação cá para cima para a planície racional. E esta ligação feita por meio do fluido racional, o racional superior, se comunica com todos os imunizados, recebendo estes todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida e tudo que for necessário e todo o esclarecimento que for necessário para o equilíbrio e o bom andamento de tudo. Conferências sobre o que for necessário e todos os assuntos racionalmente falando. Portanto, estão de parabéns, porque queira ou não queiram, o caminho certo é este. Queiram ou não queiram, todos dentro da porta de sua origem, todos se entendendo com racional superior, por meio do fluido racional. É o que faz a ligação dentro do eu da pessoa, que é aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional, que por isso são animais racionais. E agora está esta grande porta aberta no encanto, para que todos entrem na porta de sua origem, a sua origem verdadeira, para que tudo dê certo na vida de todos. O elétrico e magnético já sabe muito bem que não é para orientar os animais racionais. O elétrico e magnético é somente para orientar os animais irracionais. E para os animais racionais, para orientar os animais racionais, é a base de sua origem, a base racional. Então, aí sim, todos equilibradamente se entendendo, o que um quer, todos querem, porque é racional. O encanto estava duro, porque os encantados não podiam desencantar-se, porque são encantados. E muitos farão grande espanto, logo assim no princípio, dizendo: não é possível uma coisa destas. Sim, porque para o encantado não é possível. Porque o encantado tem a vida como se fosse essa mesma, mas nunca se conformando com ela, por não se conformar com o sofrimento e nem com a morte. Porque ninguém quer morrer. Morre porque não há outro remédio. O remédio é este. E de forma que muitos encantados inconscientemente, basta ser encantado para ser inconsciente. Na primeira vista, ao ter conhecimento desta grande descoberta, a primeira palavra que sai inconscientemente é logo esta: não é possível uma coisa destas. Para depois de certificarem-se, dizerem consigo mesmo: é verdade. Eu salve a todos. Salve, boa noite. Meu nome é Lisiane Costa Rodrigues, sou residente do Retiro Racional. Vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Segundo volume da obra, página 234. Sabiam que eram animais racionais, mas não conheciam nem sabiam a base e a origem, ignorando até hoje a origem de todos até agora. Então, a base de origem de todos, bem pertinho agora de todos, por a porta estar aberta, bem junto de todos e unido a todos, por meio do fluido racional.
Então, para conseguir o fluido racional de sua origem, basta ler todos os dias e saber e ter noção do que leu. Todos os dias e saber e ter noção do que leu. Todos os dias um pouco, e conforme vão lendo, já vão sendo imunizados, já principiam a ser imunizados. Começou a ler, já principia a ser imunizado, porque o conhecimento da imunização racional é dado cá de cima, do racional superior. E o racional superior está vendo todos, está dando assistência a todos. A imunização racional não é aí do encanto, é do desencanto, é cá da planície racional. Não é de nenhum encantado, e onde estiver um livro destes, está sendo assistido pelo racional superior. Onde estiver um livro destes, está o racional superior presente, assistindo. E é devagar, com calma, que a pessoa consegue se imunizar. Quando principia a ler, vai logo sentindo os efeitos da imunização racional, do fluido racional, e assim está aí a porta da planície racional, aberta no encanto, para o desencanto de todos, para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a paz de todos, para a felicidade de todos, para a boa união de todos, para a boa compreensão de todos e para o bom viver, sob todos os pontos de vista. E por isso, tudo é racional. E recebendo as orientações pelo fluido que está dentro do seu eu, da pessoa, se liga com a base de origem, a planície racional. Aí, recebendo todas as orientações para tudo de bom, de certo, de bem, de felicidade, de paz, de harmonia, começando o ser humano a viver como nunca viveu. Aí está a grande descoberta da origem do ser humano, dos animais racionais e da origem dos animais irracionais. Agora, cada qual no seu setor, cada qual dentro da sua base de origem. O que pertence ao magnético e elétrico dentro da sua base, e o que pertence à base racional dentro da sua base. Mas, para conseguir o fluido de sua origem, é preciso ler todos os dias para conhecer o que é imunização racional. Então, está aí o equilíbrio de todos no mundo, o equilíbrio do mundo, todos de parabéns, por se comunicarem com sua base de origem, que era completamente desconhecida de todos. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam de onde eram. Sabiam que pertenciam a alguma coisa pura, mas não sabiam onde estava essa coisa pura. Pertenciam a alguma coisa pura, mas ignoravam. E assim, sempre ignoraram. E hoje, descoberta esta coisa pura, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, da planície racional, a base de todos. O ser humano é um aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional, e não de origem do elétrico e magnético. Contra alegria no mundo inteiro. E não é para menos a maior descoberta de todos os tempos, o reino glorificador do ser humano, a imunização racional. Se entende com os puros que estão lá, na planície racional, com seu progresso de pureza, puros, limpos e perfeitos.
daqui de baixo, por meio do fluido racional dentro do seu eu, porque são aparelhos elétricos e magnéticos. O fluido ligando o aparelho à planície racional e vindo às conferências brilhantes, as conferências racionais para todos. Coisas lindas, coisas belíssimas, coisas que nem podem calcular e imaginar que vão escutar, que vão ver. E assim está aí a felicidade eterna, o amor, a paz e a fraternidade dos animais racionais. Tudo é racional, e o que é racional não desvirtua do seu ser. É puro, limpo e perfeito. Só existe a arma do bem. A arma do mal é aí, no encanto, no elétrico e magnético. A arma do mal é aí, do fluido elétrico e magnético. No que é racional, só existe a arma do bem, somente a arma do bem de todos. Agora, os bichos, como sempre confusos, é que às vezes interpretam uma coisa por outra, até que enfim está aí o fim do encanto, o fim do elétrico e magnético. Salve! Salve, boa noite. Meu nome é Eduarda Manoel. Sou residente do Retiro Racional. Vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar o nosso planeta Terra. Vou ler segundo volume da obra do Racional Superior, páginas 175 a 178. Os mestres. Os falsos mestres não saberão como se expressar diante da derrota e do fracasso do elétrico e magnético. Estes falsos mestres, que ainda usavam o elétrico e magnético, ficarão sem saber se expressar diante da revelação do mundo e sua criação, diante da imunização racional. Os falsos mestres, apoiados no elétrico e magnético, tendo esta base como uma das mais puras, e hoje vendo e sabendo que foram traídos por suposições e por imaginações, imaginando que o ser real estivesse no monstro, que é o elétrico e magnético. Esses falsos mestres vivem de coisas imaginárias, sem conhecerem o certo, implorando a base dos irracionais, que é o elétrico e magnético, como coisa que soubessem o que estavam fazendo. Hoje, sabendo e vendo que o fluido elétrico e magnético é a base dos irracionais e não dos animais racionais. Caindo por terra toda esta filosofia extravagante de quem não sabe o que faz, se apoiando numa base, a qual não é a sua, a qual não pertence. Hoje veem quanto tempo perdido, quanto imploravam em vão, implorando a quem? Aos monstros, a que é o elétrico e magnético, causador das ruínas de todos. Que decepção tudo isto, a vontade de acertar, na ânsia de acertar,
mas por nada conhecerem, nunca puderam acertar, e sim, sempre desacertaram, implorando a uma base a que não pertencem. Há uma base que é contra o seu ser de animal racional, a base do elétrico e magnético. Estavam todos contra si mesmos, implorando uma força para se destruir, a do elétrico e magnético, julgando e pensando estarem certos, por ficarem fanatizados por filosofias de quem não sabe o que faz, implorando a base do mundo dos animais irracionais. O que o irracional podia fazer para o animal racional? Somente o mal, e por isso todos sofrendo, desiludidos dessa filosofia feitas por quem está caducando. Daí então, dava-se o seguinte: cansavam de implorar o bem, e o mal sempre se multiplicando, como quem diz: ninguém está escutando, ninguém está ouvindo, ninguém está atendendo. O sofrimento de todos se multiplicava cada vez mais, por estarem implorando, pedindo misericórdia ao mundo dos irracionais, a base dos irracionais, o elétrico e magnético. Então, o que se dava? Os mestres, com o tempo, se desiludiam de verem o fracasso, a contradição, de implorarem o bem, e o mal sempre em multiplicação, vindo a descrença, a confusão, o desânimo, por não encontrarem o apoio verdadeiro nessas filosofias caducas do elétrico e magnético, implorando a base dos monstros, que é o elétrico e magnético. Só podiam aumentar e multiplicar as monstruosidades entre todos. Hoje sabem e conhecem os dois mundos, a base do irracional, o mundo do irracional, o elétrico e magnético, que é a base dos animais. Quanto tempo imploraram em vão, dentro do elétrico e magnético, implorando a base do irracional, nada conseguindo, a não ser somente cada vez mais o mal, porque o elétrico e magnético só faz mal por isso. Todos sofrem. Hoje os mestres do elétrico e magnético estão decepcionados com a descrição deste conjunto elétrico e magnético e toda a sua revelação, porque tudo assim é e porque todos assim são. Reconhecem que estavam caducando, ludibriados por filosofias caducas, que se baseavam no elétrico e magnético, nesse destruidor, como se fossem encontrar nele um demolidor de angústias. Pelo contrário, aumentando as angústias de todos. Hoje estão vendo que passaram por um sonho de olhos abertos, perdendo tempo com nada de bom, porque nada de bom existe no elétrico e magnético. Trata-se dos mestres das trevas, o elétrico e magnético, que sempre conservou todos em trevas. Quem vai implorar as trevas, continua em trevas e cada vez mais em trevas. É o que via se dando há muito com o sofrimento e a destruição de tudo. Tudo se destruindo, porque o mal por si mesmo se destrói, por tudo ser do elétrico e magnético. Esta base destruidora é que tudo destrói, multiplicando sempre a destruição. Hoje, os mestres do elétrico e magnético veem a aparências que não verdades. Como quem diz, quem se fia em filosofia fica na dúvida, não sabe se está certo ou está errado, e acaba errado, porque filosofia, o nome já está dizendo,
que ninguém pode se fiar. É uma experiência para ver se dá certo ou não. Assim, os mestres do elétrico e magnético têm hoje em mãos a imunização racional, o certo dos certos. Está aí a razão da modificação, sempre de bem para melhor, por tudo brilhar racionalmente e não irracionalmente, com o fluido elétrico e magnético, com o fluido elétrico e magnético, sempre tudo de mal, tudo é multiplicação do mal, multiplicando sempre. Racionalmente já é muito diferente. A multiplicação sempre do bem, multiplicação do equilíbrio, de tudo de bom, por ser a orientação racional, caminhando então para puros, limpos e perfeitos naturalmente, por ser a influência toda racional. Por meio do fluido racional, desaparecem os gênios, os males, as doenças, enfim, tudo de ruim, porque está imunizado pelo fluido bom, pelo fluido puro. O fluido puro não deixa as impurezas do elétrico e magnético se aproximarem do aparelho. Imunizar racionalmente, tudo é, e irracionalmente, que é o fluido elétrico e magnético, nada é. Salve. Boa noite. Salve, boa noite a todos. O meu nome é Alessandra Corilo. Eu sou natural do estado de Santa Catarina, da cidade de Joinville, e atualmente residente aqui do Retiro Racional. Hoje eu vou realizar uma leitura diretamente aqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Segundo o volume da obra dos livros Universo em Desencanto. Página 301. O fim do mundo. Estão todos aí em trevas. Por isso, a noite não é natural e o dia também não é. Por não ser natural, há o desequilíbrio. A noite é fria e o dia é quente. Está aí o desequilíbrio. A noite é escura e o dia é claro. Não é natural. O dia é do elétrico e magnético. Corrigindo. O dia é do elétrico e a noite do magnético. O que é natural tem estabilidade. E o que não é natural não tem estabilidade. O natural verdadeiro é uma coisa só. E o que não é natural é variante. Então, muitos, por não conhecerem o verdadeiro natural, pensam que o natural é este e não se conformam com esse natural. Se está calor de matar, reclama, por não ser o verdadeiro natural. Se a noite está fria demais, de matar, reclama, porque não é o verdadeiro natural. O verdadeiro natural estão conhecendo agora. A imunização racional, este é que é o verdadeiro natural, de racionais, puros, limpos e perfeitos. Adotaram esse natural, que ninguém se conforma. Ninguém se conforma com as enchentes, ninguém se conforma com os tufões, furacões, com os raios, com as epidemias, com as doenças, com o sofrimento.
com a morte, com os terremotos. São imperfeitos, cheios de defeitos. Ninguém se conforma com tudo isto, com este natural. Na mesma hora se contradiz, dizendo que o natural é esse, não se conformando com nada dessas coisas e outras mais, não sabendo o porquê de tudo isto ser assim. Mas na mesma hora se contradiz, não se conformando com ele. Ficava o vivente vivendo assim desse jeito, com essas contradições todas, sem saber deduzir o certo do porquê de tudo isto. Vivendo em um mundo sem saber por que vivia, não se conformando com esse natural. Assim, e nessa mesma hora, dizendo que o natural era esse, vendo e sentindo que o natural não podia ser esse, porque ninguém se conforma com todos esses males. Então, vivendo sem saberem por que vivem, falando sem saberem o que falam, e botando a culpa disso tudo num misterioso ser imaginário, e este misterioso imaginário levando a culpa de tudo sem ter culpa. Tudo isto por não saberem ao certo quem fez tudo isso. Imaginavam então que algum ser misterioso fizesse tudo isso que aí está. Agora, conhecendo o verdadeiro, conhecendo a origem de tudo, estão sabendo o que o mundo é, consequência dos próprios habitantes, vendo quanto tempo perdido dentro desse solitário buraco que é o mundo. Hoje, sabendo por que o mundo assim é e o porquê todos são assim, de onde tudo isso se originou, como se originou, para chegar a esse ponto do desconhecimento de tudo. Vem a nulidade de tudo, a nulidade do seu ser, de encantados que eram e hoje desencantados. Sabendo o porquê de tudo, vem quanto tempo de lutas perdidas nesta vaga ilusão, que é o encanto, e a sua formação de encantados sem solução, a não ser agora por meio da imunização racional. Isto é para verem como estavam tão secos que não sabiam o que diziam, e por isso sofriam sempre por estarem fora do seu verdadeiro natural, de racionais, puros, limpos e perfeitos. Agora, chegando à imunização racional, para tirar todos daí para fora, para o seu verdadeiro natural, por meio do conhecimento do seu verdadeiro natural, que está na imunização racional. Todos vão ficar de posse do fluido de sua origem, e ficando de posse do fluido de sua origem, estão imunizados racionalmente. Estando imunizados racionalmente, vivem racionalmente. Então o mundo ficará um paraíso racional, por progredirem racionalmente, pelo progresso do ser racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes, por viverem racionalmente. E por assim ser, vindo o prolongamento dos anos de vida, pois não podiam continuar mais a viver sob o domínio do elétrico e magnético, por ser uma base a que o animal racional não pertence. Daí, um rumo limpo e triunfante para alcançarem a sua base de origem, a planície racional. Alcançando-a naturalmente, por estarem ligados por meio do fluido racional, conhecendo o seu verdadeiro mundo. Entrando no seu mundo verdadeiro e se entendendo com os habitantes,
do seu mundo verdadeiro. Cessam por completo todos esses males que perturbavam o animal racional. Tudo em fórmula racional. Daí, a transformação dessa deformação para o estado natural de puros, limpos e perfeitos, a terra subindo naturalmente, subindo e se transformando para o seu estado natural. Tudo naturalmente, passando por várias transformações naturais e naturalmente sem abalo de espécie alguma. Porque tudo o que é natural não se percebe. E assim, chegando tudo em seus lugares. Uma simples comparação com um espermatozoide, que é um líquido. Ninguém diz que naquele líquido se transforma tudo normalmente e naturalmente. E assim, é esta a natureza e este mundo. Tudo se transforma naturalmente. As gerações materiais se transformam até virem à extinção naturalmente, por várias regras normais, porque chegará a época em que terminará a procriação. Chegará a época em que parará tudo de se reproduzir, vindo a extinção de todos os seres, como já houve a extinção de muitos seres, de muitos animais conhecidos pelo povo dessa época e outros desconhecidos, quando eram gagos atrasados que não entendiam as coisas. Assim como aqueles animais se extinguiram, tendo chegado a época de parar a sua reprodução, assim vai chegar a época de toda a bicharada se acabar, porque vai chegar a época de cessar a produção, tanto dos irracionais como dos animais racionais. Tudo isto é muito natural, vindo à extinção de tudo muito naturalmente e sendo tudo dentro da sua época. Uma coisa normal e natural, sem ninguém sentir. Tudo se transformando dessa deformação para o seu estado natural. Então, aí a lua diminuindo os seus quartos, o sol muito menor, tudo vai diminuindo, tomando formas diferentes, tudo voltando a ser aquilo que era. O tempo passa, as épocas chegam e tudo se modifica por ser a razão uma só. Qual é a razão? Racional, que se deformaram, como estão vendo agora a tempo. A época de transformação dessa deformação para o seu estado natural de racionais. As épocas se aproximam tão naturalmente e tudo chegando em seus lugares tão naturalmente. Vejam como vieram, como estão vivendo, quantas modificações já fizeram e quantas estão fazendo. E as que vão fazer para chegarem ao seu lugar de origem de racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim, o mundo encantado se aproximando do seu fim pelas ordens naturais das coisas. Então, não estão vendo que esse mundo é um encanto que ninguém entendia, o porquê dele ser assim, o porquê de todos serem assim e o porquê de tudo ser assim? Ninguém entendia. E por isso todos estão desentendidos de tudo e desentendidos de si mesmos. Então, taxe um mundo de um enigma e todos os seus seres de enigmáticos. Conservam tudo assim, por não terem recursos para saber por que este mundo era assim. Ou é assim.
Então, todos perdidos aí dentro, sem saberem da solução desse enigmático mundo, que ninguém sabe de onde surgiu, de onde proveio, de onde provinham. Muitos achavam como uma coisa diabólica, dizendo: isto foi uma bola de fogo que caiu de cima e se transformou nesse mundo. E outros com muitas outras com outras versões, outros com outras teorias, outros com muitas infinidades. São muitas as versões, as teorias são muitas, e tudo fica na mesma, sem solução. A agonia de todos continuava, as amarguras para encontrar uma solução desse mundo sem explicação, que vive rodando, voando em torno de uma luz, sem saber explicar o porquê dessa luz. Assim era o ser humano dentro desse mundo, no qual vive sem saber explicar por que aí vive, muito menos o porquê da existência desse mundo ser assim. Hoje, chegando ao conhecimento de todos, o histórico de tudo que compõe a revelação completa de geração, criação e sua extinção. Todos de parabéns, com a felicidade verdadeira aí nas mãos, que é a imunização racional, que contém a planta desse encanto, desse mundo encantado. Tudo isto já era para ter vindo, mas agora é que chegou a época dessa grande e assombrosa revelação. E por o verdadeiro natural não ser esse deformado, e por não ser esse o verdadeiro mundo, por ser um mundo de mentiras, e por isso tudo se acaba. Salve, muito obrigada a todos.